Bíblias em Atos 8. Onde nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Atos 8, do 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele, que é de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Filipe, o evangelista, que na dispersão pela morte de Estevão, resultado da perseguição que se seguiu, saiu pregando o evangelho, assim como muitos dos dispersos. Ele é destacado, entretanto, como um evangelista. E desceu à cidade de Samaria. Filipe foi um dos 7 que foram escolhidos para servirem às mesas. Era, portanto, uma espécie de diácono. Os apóstolos, recebendo demandas para distribuição de recursos aos necessitados, disseram que não era conveniente que eles deixassem o ministério da palavra e da oração para se ocuparem desse outro serviço. Então, conforme Atos 6, os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos para que eles escolhessem 7 varões que pudessem fazer esse trabalho de servir às mesas, para que fossem diáconos naquele momento. Em Atos 6, nós temos as condições que os apóstolos estabeleceram para a escolha. Atos 6, versículo de número 3. Eu vou ler seguidamente. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, portanto, batizados do Espírito Santo, e de sabedoria. Esperava-se que pudessem ter sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Observe
que para um serviço que poderia parecer simples, logístico, de servir às mesas, era exigida não apenas a reputação moral dos eleitos, mas que eles fossem batizados no Espírito Santo e tivessem uma sabedoria, porquanto haveria possivelmente contendas, alguns dizendo estarem recebendo mais, menos, eles teriam que discernir princípios, eles teriam que identificar padrões de justiça, teriam que ter discernimento para saber quando a necessidade era real ou não, quando alguém estaria dizendo a verdade ou não, sobre sua necessidade, e portanto deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Toda a atividade, irmãos, relacionada à obra de Deus, da mais simples até o púlpito, todas essas atividades, na medida em que se relacionam com a igreja, elas têm a ver com o mundo espiritual. Elas não podem ser tratadas apenas no nível humano. E é interessante, irmãos, que dentre esses 7 homens que iriam servir às mesas, 2 se destacaram na narrativa como pregadores do evangelho que impactaram o ambiente em que estiveram. Nós talvez pensaríamos, bem, os apóstolos, tudo bem, dedicavam-se à oração, à palavra, tinham um tempo integral, eles poderiam abalar, os outros eram apenas passivos, assistentes, ajudantes. Mas homens leigos, que não eram presbíteros ou bispos, pastores, não eram do colégio apostólico, cuja função era servir mesas. 2 destes 7 homens, quem sabe os outros, mas 2 nós sabemos, se tornaram pessoas fervorosas que pregaram a palavra de Deus de maneira impactante. Se eu, sem que alguém conhecesse o Novo Testamento, em particular o livro de Atos, perguntasse: você acha que quem foi o primeiro mártir da igreja cristã? Talvez a pessoa responderia: um dos apóstolos. Mas o primeiro mártir foi Estevão. Foi quem mais incomodou, mais do que qualquer apóstolo até aquele momento, porque os apóstolos foram açoitados, os apóstolos foram ameaçados, mas os apóstolos não foram levados até então a um julgamento perante o Sinédrio, não foram condenados à pena capital, não foram apedrejados. Estevão incomodou mais do que qualquer dos apóstolos, um homem leigo, um homem que servia às mesas. Isso mostra, irmãos, que toda a atribuição no reino de Deus deve ser recebida como um privilégio. Como um privilégio. Estes que se tornaram grandes pregadores aceitavam servir às mesas. Estes que se tornaram grandes arautos, um deles se tornou um evangelista. Estavam prontos não somente a pregar, estavam prontos a servir às mesas, a ajudar na distribuição para os necessitados, a fazer uma atividade que talvez alguém dissesse que era uma atividade inferior, mas eles estavam dispostos a servir a comunidade de uma maneira bem simples e foram usados por Deus como arautos, como pregadores impactantes, tanto Estevão como Filipe. Acerca de Estevão, a Bíblia já dizia que ele era cheio do Espírito Santo e de fé, no versículo 5 que nós lemos. Ele era tanto alguém batizado no Espírito Santo, como tinha fé.
Meus amados irmãos, as duas coisas são imprescindíveis. Aliás, Gordon Lindsay, acho que foi Gordon Lindsay que disse isso, que o dom de cura nem sempre se manifestava naquele grande avivamento de 1940, 1950, de cura divina, naqueles que possuíam dom. Eles não poderiam determinar que hora o dom ia aparecer. E quando o dom não operava, só tinha uma maneira de eles serem instrumentos para a cura, através da fé, crendo. Há duas maneiras de Deus agir curando, através da fé e através do dom. E muitos que tinham o dom não faziam os milagres quando o dom não operava, porque tinha o dom, mas às vezes faltava-lhes a fé. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo e de fé. No verso 8 a Bíblia diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Note que a Bíblia mais uma vez fala dele como cheio de poder e cheio de fé. Logo, esses sinais e prodígios mencionados não era nenhuma questão, ao meu ver, pela própria narrativa, não eram fruto de um dom espiritual, era fruto da fé dele. Ele cria que Deus poderia agir, Deus agia. Ele orava, ele cria e Deus operava. Fazia sinais e prodígios. Um leigo, não era um apóstolo, não era um pastor, era um servo, era um diácono, era um servidor de mesas, mas cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Fazia sinais e prodígios. No verso de número 10, a Bíblia diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aqui eu acredito que esta sabedoria envolvia o dom da palavra da sabedoria. Tanto ele conhecia as Escrituras, como ele era o detentor da palavra da sabedoria. Ele sabia dar a resposta. Como Jesus, na questão se deveria se pagar tributo a César ou não, se deveria apedrejar a mulher pega em adultério ou não, deu resposta sábia que calou os inimigos, os que vieram prová-lo. Estevão calava os adversários. Ninguém resistia à sabedoria, às respostas que ele dava. E ao Espírito, quer dizer que quando ele falava, a unção do Espírito estava nele e produzia convicção naqueles que o ouviam. Produzia persuasão espiritual. Ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que ele falava, nem de um apóstolo para trás foi dito isso, como foi dito de Estevão, o primeiro mártir. Meus irmãos, a maneira como ele deixava os adversários do evangelho calados, como ele os fazia entrar em contradição, como esses adversários eram envergonhados publicamente quando queriam disputar com ele, alimentava ira nestas pessoas. Ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele foi levado ao sinédrio, mas a Bíblia relata o seguinte, lá em Atos 6 e 15, quando ele foi levado para julgamento, então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que coisa curiosa, quando diz todos olhavam fixos para ele, quer dizer que o povo já olhava para ele porque estava vendo alguma coisa especial nele. Estava vendo alguma coisa diferente. De ninguém, nem dos apóstolos, se falou coisas tão fortes como estamos vendo aqui. Levando a julgamento o rosto dele, era como o rosto de um anjo contemplativo. A glória de Deus reluzia nas suas feições. E ali perante o sinédrio, tendo-lhe sido dada a oportunidade de defesa, depois de falsas acusações terem sido levantadas com falsos testemunhos, Estevão, meus irmãos, não se defende. Estevão começa a pregar, mostrar o plano de Deus desde o passado de Israel, desde Abraão, como Deus
orientou a história para a revelação de Cristo. E aquelas pessoas vão ficando enfurecidas. Mas Estevão, na medida em que vai pregando, vai se enchendo. A pregação dele o contagiava. Se ninguém ali queria receber, ele estava recebendo de volta o que ele estava pregando. Se ele falava e não entrava, ninguém voltava para ele. E ele ia se enchendo, ia se elevando. E a Bíblia Sagrada diz que ele falou finalmente: eu vejo o céu aberto. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso de número 54 de Atos 7. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Note, meus irmãos, era tão persuasiva a pregação dele, que na hora que ele disse isso, aquelas pessoas que já estavam esbravejando, gritavam para não ouvir, porque sabia que se ouvisse eles iam ser persuadidos. Eles tapavam os ouvidos, porque ficavam com medo de serem afetados. Dizem que quando Finney pregava, parecia irresistível a pregação dele. Ele foi num local que tinha um homem lá que era muito resistente ao evangelho, era um ateu deliberado. E ele disse: este homem não vai me convencer. E ele foi para o culto. Meus irmãos, ele ficou tão atribulado, ouvindo o Finney e resistindo, ouvindo e resistindo, ouvindo e resistindo, que ele teve um ataque cardíaco, começou a morrer. Ele começou a morrer e resistindo até o final. E ele tinha um espírito tão resistente que pouco antes de morrer, o pessoal acudindo ele disse o seguinte: depois que eu estiver morto, não deixem Finney chegar perto para orar. Ele tinha medo de ressuscitar para se converter. Aqui, meus irmãos, a mesma coisa, aquelas pessoas gritavam, porque estava entrando, porque era persuasivo, porque ninguém resistia ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. Eles sabiam que se eles continuassem ouvindo, eles iriam se persuadir. Por isso eles enfureciam, por isso eles tapavam os ouvidos, por isso ele gritava, por isso Paulo ficou translocado quando viu isso e saiu perseguindo a igreja, porque ele também ficou perturbado. Jesus, quando aparece a Saulo, diz: duro te é recalcitar contra os aguilhões, porque ele não dormia de noite com a pregação de Estevão, que tinha ouvido. Era poderosa a pregação de Estevão. Diz aí o texto, verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, do apóstolo Paulo, então não convertido, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, que homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que pregação impactante. Que pregação impactante. Agostinho de Hipona disse: quem converteu Paulo foi Estevão. Jesus não pregou nada para Saulo lá no caminho de Damasco, só fez se revelar: eu sou Jesus, tu já me conhece, já está me perseguindo. Eu sou Jesus, tu já sabe quem é, a quem tu persegues. Na verdade, meus irmãos, é como se Saulo, que tivesse visto aquilo, tivesse perturbando, tivesse perturbado com aquela mensagem. Nós ouvimos na Bíblia que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E o que é que Gamaliel dizia? Está lá no livro de Atos. Gamaliel dizia o seguinte: se uma coisa é de Deus, ela continua. Se não é de Deus, ela perece.
Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, então ele resolveu perseguir a igreja. Eu vou perseguir, se esse negócio acabar, pronto, eu durmo de noite, não era de Deus. E ele resolveu perseguir para ver se ele podia dormir. Eu vou perseguir, ver se acabo aí, como ensinou o meu mestre Gamaliel. Não é de Deus, porque eu consegui acabar. Mas aí Jesus parou ele no caminho e disse: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. É duro lutar contra a pregação de Estevão. É duro lutar contra o que tu viste e ouviste de Estevão. Meus irmãos, Estevão foi o pai na fé do apóstolo Paulo. Não é à toa que Paulo foi tão fogo, porque, meus irmãos, o filho foi gerado segundo a espécie. Assim como Estevão foi o apóstolo Paulo também. Ele se converteu através de um homem de fogo. Ele se converteu através de um homem de poder. E tornou-se como ele. Nós às vezes lamentamos quando lemos o livro de Atos, que pena, Estevão partiu tão jovem. Mas, meus irmãos, não fosse Estevão, não tinha Paulo. Paulo fez o trabalho dele, o de Estevão. Estevão gerou o apóstolo Paulo, gerou o apóstolo Paulo. Paulo não conseguia dormir depois que ouviu a pregação poderosa de Estevão. Aliás, Estevão é tão parecido, Paulo é tão parecido com Estevão, que existe uma figura de linguagem chamada anacoluto, que é quando você começa a falar e você divaga. Você se entusiasma demais com o que está dizendo, aí você sai do que está falando e vai para outra coisa. Estevão fazia isso. E Paulo também. Paulo aprendeu com Estevão. Estevão está lá pregando no sinédrio, vai falando, aí não tem mais nada a ver. Ele disse: eu agora estou vendo o céu aberto. Ele muda de assunto, ele quebra a mensagem. Eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele vai se enchendo tanto com o que fala, que depois ele não quer saber mais do que está falando, ele se maravilha. E o apóstolo Paulo é assim também. Paulo está falando do plano de Deus para os gentios, para Israel, lá em Romanos, aí ele quebra e diz: oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Na carta aos Coríntios, Paulo está falando de ressurreição. Aí no meio do caminho ele quebra tudo e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo, irmãos, era a semelhança de Estevão. Um homem leigo que servia às mesas, mas cheio de poder e do Espírito Santo de Deus. E do meio daqueles 7, saiu também Filipe, mas eu quero que você preste atenção uma coisa. Estevão foi tão usado por Deus, que Estevão foi o instrumento de Deus para espalhar a igreja. Jesus tinha dito: vocês vão receber poder, vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o negócio estava bom demais em Jerusalém, ninguém queria sair de lá. Eles não estavam obedecendo. Aí, como eles não quiseram ouvir Atos 1:8, Deus fez eles ouvir Atos 8:1. O que é que diz Atos 8:1? Que veio perseguição. E a perseguição veio por causa do incômodo que Estevão causou. E ali, com a morte de Estevão, veio a perseguição. E eles foram espalhados como deveriam ter feito. Estevão é tão importante, irmãos, que não apenas ele ganha Paulo, ele faz a igreja, com a sua morte, cumprir a grande comissão. Os dispersos saíam pregando por toda parte a palavra. E Filipe, um dos 7, desce para Samaria. Era também cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz aí, versículo 5,
E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu acho tão maravilhosa essa passagem, ou uma passagem semelhante a essa. Pregava a Cristo. Nós pregamos uma pessoa, irmão, só isso. Paulo diz, nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Jamais um católico diria isso. Que o católico diz, fora da igreja não há salvação, o batismo regenera. Os pecados temporais obtêm perdão no confessionário. A salvação do católico está distribuída em sacramentos, cerimônias, ritos e uma lógica de autoridade. Mas a nossa mensagem é só Cristo. Não é Cristo e Maria, Cristo e Francisco de Assis, Cristo e o Papa, Cristo e o pastor, é Cristo. Nós não pregamos, irmãos, simplesmente um conjunto de dogmas. Nós não pregamos uma instituição. Nós não pregamos um rito. Nós pregamos uma pessoa. Filipe desceu e lhes pregava a Cristo. E as multidões, não era só apóstolo que ajuntava a multidão, não, irmãos. Filipe ajuntou multidões. Um diácono ajuntou multidões. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o ouviam e viam os sinais que ele fazia. Por que as pessoas ficavam tão atentas ao que ele dizia, unanimemente? Porque não somente o ouviam, viam. Ficavam atentos ao que ele dizia, porque o que ele dizia era comprovado com provas. Testemunha é uma produtora de provas. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ele dizia e tinha prova. Os sinais estavam acontecendo, as pessoas vendo os sinais prestavam atenção. Isso mostra, irmãos, como nós devemos ver os milagres. Eles não são o centro é a palavra. Eles são um instrumento para ganhar a atenção. O erro de igrejas que só pregam sinais é que os sinais não são mais nem sinais, que sinal é de alguma coisa. Eles são a coisa em si. Igrejas que só focam em prosperidade, em saúde, em cura, isso é o centro do que eles têm para dizer, mas eles não pregam Cristo, não pregam a cruz, não pregam arrependimento. Eles inverteram a lógica. Os sinais são para ganhar atenção para o que vamos dizer, e o que nós vamos dizer é o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas aquelas multidões atentas, elas estavam atentas porque não apenas ouviam, mas elas viam os sinais que acompanhavam a palavra. Hoje em dia, irmãos, igrejas estão desesperadas por atenção. Algumas, para ganhar a atenção, mudaram o discurso. Estão pregando terapia, psicologia, pregadores coaching aí sobre sucesso. Estão olhando na internet lá o que é que está dando audiência para fazer uma coisa semelhante. Transformando o ambiente da igreja num ambiente de shows, com parede preta. Estão usando todas as estratégias de imagem, de projeção, de luzes coloridas, de marketing. Mas nós devemos querer atenção por meio dos prodígios, dos sinais, dos milagres. Essas igrejas estão à procura de marketing, mas nós estamos à procura de Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios. Antes de haver toda essa coisa teatral, espetacularizada, os pioneiros pentecostais, eles enchiam suas igrejas através dos milagres, através das curas, pregando a palavra e manifestando a glória de Deus, pregando com sabedoria irresistível, pregando na unção do Espírito Santo e operando sinais e prodígios.
para ganhar a atenção do povo. E era assim com Filipe. A Bíblia diz no verso de número 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Note, os espíritos imundos saíam. Meus irmãos, havia um confronto de poderes. Pregar o evangelho não é só um confronto cultural, é um confronto espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. É o Deus deste século, o diabo, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. É o maligno que pega a semente colocada no meio do caminho e tira do coração. A guerra é espiritual contra Satanás. Quando você vai pregar, há um confronto. Por isso nós precisamos estar lá na autoridade do nome de Jesus, da unção do Espírito Santo, porque é um confronto de poderes. Quando Filipe chegou em Samaria, os demônios se manifestaram. Os demônios saíam quando ele ordenava que saísse em nome de Jesus, gritando porque não queriam sair, mas tinham que sair pela autoridade do nome de Cristo. Vai sair esperneando, vai sair gritando, mas sai em nome de Jesus. Em Atos 13 nós vemos confronto de poderes com o apóstolo Paulo. Quando ele vai pregar, o procônsul e um feiticeiro chamado Elimas quer atrapalhar. A Bíblia diz que Paulo, então, cheio do Espírito Santo, olha para Elimas e diz: filho do diabo, cheio de toda malícia. Um estava cheio do diabo e o outro cheio do Espírito Santo. Era um confronto. Paulo diz: filho do diabo, cheio de malícia, tu vais ficar cego por um tempo, sem ver a luz. Elimas sai cego, sem conseguir pegar em nada. E o procônsul, que já estava ouvindo, já estava gostando, vendo ali o poder de Deus, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Meus irmãos, Samaria estava cheia de demônios. Havia um feiticeiro também em Samaria, Simão. A Bíblia Sagrada fala dele a partir do verso de número 9. Inclusive ele até se batizou, ele viu que não venceria Filipe. E ele quis descobrir o segredo do poder de Filipe. Era um homem tão orgulhoso, feiticeiro, ganhava a atenção da cidade. Mas vendo que ele não conseguiria concorrer com Filipe, então ele disse: eu vou passar para o lado de cá para ver se eu fico poderoso também do lado deles. Ele queria hegemonia. Fosse de um lado, fosse do outro. Diz aí a Bíblia a partir do verso 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, como ele viu que os outros estavam crendo, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres, creu, obviamente, só da boca para fora, creu só intelectualmente, ele viu que era de Deus, mas não creu para a salvação. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Note, Simão só queria saber dos sinais, ele não queria saber da mensagem. Ele ficava acompanhando Filipe para descobrir o segredo, para descobrir o truque, como ele imaginava, atônito com aqueles sinais e prodígios, impressionado com aquilo ali. A Escritura diz que logo depois, Pedro e João foram ajudar Filipe, desceram a Samaria para orar pelos irmãos, para eles serem cheios do Espírito Santo. E eles recebiam o batismo no Espírito Santo. A Bíblia não diz que Simão recebeu, ele não era crente, nem queria receber.
A Bíblia diz que ele, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele disse: dai-me esse poder para eu também pôr as mãos e eles receberem. Note, ele não ficou ali para receber, ele não entrou na oração, ele ficou observando o que acontecia. Ele ficava impressionado, era com os milagres, ele queria era alguém para impor as mãos para os outros receberem. Ele não queria a bênção, ele queria a hegemonia. Aí Pedro disse: tu estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Tu não é crente de verdade. E ele disse: ora por mim. Pedro disse: ora a Deus, para ver se ele perdoa o teu pecado. Houve ali um confronto de poderes. Mas como este homem tinha se popularizado antes de Filipe chegar, irmãos, o território estava carregado de espíritos malignos. E Filipe chegou expulsando. E os demônios gritando, clamando em alta voz, mas indo embora. Nós temos que entender isso, nós temos que ter um confronto com as trevas. Nós temos que, ao orar num evangelismo, orar para que o Senhor possa nos dar poder, unção, autoridade, coragem para confrontar os espíritos malignos, orar para que caiam por terra os demônios daquele lugar, as trevas daquele lugar. Nós vivemos num país idólatra. Nós vivemos num país cheio de seitas que invocam espíritos. Nós vivemos num lugar carregado de demônios. Nós precisamos da autoridade do nome de Jesus para expulsar os demônios. Foi assim com Estevão, ou melhor, com Filipe. Um confronto de poderes. E diz a Bíblia, versículo 7, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Observe, a gente tem que ler nas entrelinhas, irmãos. Quando a Bíblia fala de Estevão, diz que ele era cheio de fé, e depois fala que ele fazia sinais e prodígios. Por 2 vezes, a Bíblia diz que ele era cheio de fé, para sinalizar que os milagres que ocorriam em razão da fé dele. E em relação a Filipe, embora pudesse ser um homem de fé, a Bíblia não destaca-o como um homem de fé, embora o seja. A Bíblia não diz que ele orava pelos enfermos, embora devesse orar. O que a Bíblia quer dizer é que coxos e paralíticos eram curados, sem dizer que ele orava. Eu deduzo disso que Filipe tinha o dom de cura. Porque a Bíblia não está salientando a fé dele pela qual os enfermos foram curados. A Bíblia não está salientando que ele orava. A Bíblia está salientando que em nome de Jesus ele expulsava demônios, em nome de Jesus ele ordenava a coxos e paralíticos que andassem. Era um dom de cura. Isso fica mais interessante, irmãos, porque se você ler o texto, perceberá uma coisa, que os curados mencionados eram sempre pessoas que tinham problemas nas pernas. Coxos e paralíticos. Por que não fala dos cegos? Dos surdos? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que há dons de curar. É o único dom que aparece no plural. A um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro dons no plural, de curar. Tem gente que tem dom só para curar cego. Filipe tinha dom só para curar aleijado e paralítico. O dom dele era para esse tipo de problema. Tem gente que tem dom só para se manifestar e curar a gente com dor de coluna. Tem gente que tem mais de um dom de cura. Durante o grande avamento de cura divina, tinham pessoas que, se eles fossem usados por Deus para uma coisa, sempre havia cura, se fosse para outra, não acontecia. E a Filipe foi dado o dom de curar para essa área. Por isso a Bíblia não fala de surdos, de mudos, mas de paralíticos, de coxos, que eram curados. E então diz, e havia grande alegria naquela cidade. O impacto da pregação trouxe ali grande alegria. Meus irmãos, toda hora a gente vê isso no livro de Atos.
Lá no dia de Pentecostes veio o vento veemente, impetuoso, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, ajuntou-se uma multidão. A Bíblia diz, estavam perplexos, estavam maravilhados. Lá em Atos, capítulo de número 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, a Bíblia diz, e os judeus, os que eram da circuncisão, ficaram maravilhados de que também sobre os gentios fosse derramado o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. A palavra de Deus é para trazer esse maravilhamento, essa perplexidade, é para trazer essa alegria. Nós não podemos chegar no lugar sem afetar do lado de fora. O lado de fora tem que ficar perplexo, tem que ficar maravilhado, ou então tem que se enfurecer, como fizeram com Estevão, que tapava os ouvidos e dava um grito. Mas alguma coisa tem que acontecer. Ou a sua pregação traz alegria, ou a sua pregação deixa pessoas maravilhadas, perplexas, ou então deve fazer eles taparem os ouvidos e gritar bem alto. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira caíram mortos, a Bíblia diz, houve grande temor no entorno, ao redor, entre os incrédulos. E ninguém que não queria compromisso com Deus ousava se ajuntar a eles. Eu vou me ajuntar aí, ser aí também um falso crente para morrer, vou nada. Note, houve temor no entorno. A igreja primitiva caía na simpatia de todo o povo. Alguma coisa impactava do lado de fora. A gente não pode estar cravado no lugar e ser ignorado pelos que estão ao redor. Nossa presença, irmãos, tem que influenciar. Ou vai ter temor, ou vai ter maravilhamento, ou vai ter perplexidade, ou vai ter alegria, ou vai ter ira, ou vai ter fúria, ou vai ter grito. Mas nós temos que causar algum impacto. Nós temos que causar algum impacto no que está ao redor. E assim foi, Filipe, havia grande alegria. A Bíblia Sagrada diz que quando lá em Jerusalém chegou a notícia do fogo caindo em Samaria, enviaram para lá Pedro e João, para ajudarem Filipe, para orar pelos irmãos, para eles receberem o Espírito Santo. Eu acho que Pedro e João foram, irmãos, não é porque Filipe não poderia orar ou não orou, não. É porque imagine, não sei quantos convertidos para um só ficar orando por todo mundo. O trabalho era grande. O trabalho era grande. Filipe já tinha ganho aquelas almas batizado, mas agora Pedro e João foram para lá para orar. Não é só chegar e impor as mãos e receber, não. Por isso que eles foram para orar. Nem todos recebiam assim que as mãos eram impostas necessariamente. Embora com facilidade isto acontecia, mas eles foram lá orar. Orar para eles receberem, clamar para eles receberem. E eles receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Aqueles lá de Samaria, é interessante que a Bíblia diz que Pedro e João foram lá, porque sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo ainda. Note como é relatado o batismo no Espírito Santo, descer, vertical. Mas somente eram batizados em nome de Jesus. Quando diz somente eram batizados, então é porque recebeu o Espírito Santo, é um batismo. Eles não tinham outro batismo, só o batismo nas águas. Só eram batizados em nome de Jesus, ou seja, não tinham o batismo no Espírito Santo. E foram batizados no Espírito Santo. E Filipe saiu dali, veja só o que a Bíblia diz. Atos capítulo de número 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Meus irmãos, aqui nós vemos o que é um homem dirigido por Deus. Um homem que sai do meio de uma cidade, que o negócio está pegando fogo, vida se convertendo, um grande avivamento, e Deus está mandando, agora tu vai sair daqui e vai para o deserto. Está maravilhoso aqui. Filipe, eu tenho certeza, ia querer ficar em Samaria. A glória descendo, o poder de Deus se manifestando. E o anjo do Senhor diz: olha, tu vai para o deserto agora. Vai para o deserto. Não é onde, irmãos, a gente tem glória, é aonde Deus está mandando ir.
aonde Deus está mandando ir. E o texto segue, versículo 27, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. É mais uma coisa interessante, um homem que é tirado do meio das multidões para evangelizar um só. Deus tira ele de uma cidade, onde está havendo um avivamento, e manda ele para um deserto. Deus tira ele das multidões e leva ele para evangelizar uma pessoa só. Ele ganha aquele homem para Jesus, batiza o homem nas águas, o Espírito Santo já o arrebata para outro canto. Mas note, irmãos, ele deixa as multidões por um só. E nós temos uma lição importante aqui. Pregadores orgulhosos só gostam de multidões. Mas Filipe não diferenciava pregar para uma multidão e pregar para um só. Como Jesus. Jesus, às vezes, se escondia da multidão para ir atrás de uma pessoa só. O paralítico lá do tanque de Betesda. A multidão com ele, Zaqueu, eu vou para a tua casa. Para dar atenção a um só. Meus irmãos, porque quem ama a glória quer as multidões, mas quem ama pessoas pode ser uma multidão ou um só. Ele quer que esta pessoa seja salva do mesmo jeito. Eu quero que você aprenda com Filipe, um homem que aceitou servir às mesas e se tornou o grande evangelista. Um homem que saiu de uma cidade para ir ao deserto, porque Deus ordenou. Um homem que deixou uma multidão para evangelizar uma pessoa só. Uma pessoa só. Aí é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor pelas almas. Mas eu gostaria de falar também nessa noite. Estou à procura de referenciais no livro de Atos do apóstolo Paulo, que foi a semente que Estevão plantou e que brotou. Paulo também é um modelo para nós, irmãos. Paulo se converteu no caminho de Damasco. Ali, quando Jesus o confrontou, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Pronto, se rendeu. Senhor, que farei? Jesus diz: vai à casa lá, tal, e fica lá esperando. Saulo, em razão da luz que brilhou, ficou cego. E foi para aquela casa que Deus mandou que ele fosse. E ficou ali 3 dias, sem comer, sem beber, orando. 3 dias de jejum e oração, na expectativa do que Deus ia dizer para ele, lá na estrada de Damasco. Jesus já tinha dito que ele seria um instrumento, que ele seria uma testemunha, que ele seria um apóstolo. Ele já sabia que seria um apóstolo, foi salvo e chamado, mas ordenado para ficar naquela casa aguardando instruções. Faltava a ele o batismo no Espírito Santo, estava cego. E Jesus apareceu a Ananias. Segundo a tradição, John G. Lake dizia que Ananias era um dos 70, eu não sei, mas uma tradição da época dizia que ele era um daqueles 70 que Jesus comissionou em vida terrena para pregar. E Ananias, por meio de visão, foi orientado para ir até a casa em que Saulo estava. E Ananias chega lá, onde Saulo está, e ele diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo conheceu o evangelho pentecostal completo desde o começo. Foi salvo, curado e batizado no Espírito Santo. Rapidamente Paulo descobriu que Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza no Espírito Santo. Os pentecostais chamavam isso de evangelho completo. Pregar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e vai voltar para arrebatar a sua igreja.
Era esse o evangelho que Paulo pregava. Paulo pregava cura, pastor pregava, porque um dia ele estava pregando e tinha lá um homem aleijado, e a Bíblia Sagrada diz que ele viu que o homem tinha fé para curar. Como é que ele viu? Porque ele estava pregando sobre cura e viu a reação do homem, a pregação dele. Aí ele mandou que o homem se posicionasse, o homem se posicionou e foi curado. Paulo pregava que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 15. Romanos capítulo de número 15 diz o seguinte. Romanos 15, 18 e 19. Paulo diz: porque não ousarei dizer alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras. Note, ele diz que trouxe os gentios à obediência ao evangelho por palavras e obras, indicando inclusive os sinais. Veja aí o que ele segue dizendo, verso 19: pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. No original, sabe o que é que diz, irmãos? Tenho pregado o Evangelho completo de Cristo. Tem algumas traduções que já dizem isso. Eu acho que a NVI fala pregar plenamente o Evangelho de Cristo. Tem uma outra que diz pregar de modo completo o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que pregou o Evangelho completo, porque ele pregou a palavra e por obras. Ele pregou e houve sinais e prodígios. Ele pregou pelo poder do Espírito Santo. Ele pregou o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que batiza no Espírito Santo. Ele pregou o Evangelho pleno, o evangelho completo, como diziam os pentecostais. Por isso ele vai dizer mais na frente, versículo 29, e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Eu vou chegar na plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho pleno. Um evangelho pleno. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus não atende mendigos, Deus atende a filhos. Não peça esmola, peça o banquete de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer. Em Atos 13, Paulo estava numa reunião de jejum e oração em Antioquia, onde ele estava confortavelmente, uma igreja próspera. Mas lá o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E ele então partiu dali como missionário. Assim como Filipe, ele saiu de um lugar em que ele estava sendo respeitado, em que a coisa estava estruturada para ir para novos locais, onde ele seria perseguido e maltratado, mas o Senhor o enviou. Paulo, meus irmãos, disse que ele era exemplo para nós do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, aliás, capítulo de número 6, Paulo vai se dar como nosso exemplo e modelo, e veja o que ele diz aí, a partir do verso 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, ou seja, nós somos recomendáveis como exemplo na paciência que nós temos, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, exemplo nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade. Note agora, no Espírito Santo, nós somos exemplo no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo diz que é exemplo no Espírito Santo.
Se Paulo é exemplo, a cura que ele recebeu é para nós. A cura que ele ministrou é para nós. Se ele foi cheio do Espírito Santo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo como ele. Ele disse, eu me recomendo no Espírito Santo de Deus. Paulo, irmãos, era alguém que não aceitava a igreja sem o poder de Deus e os dons. Paulo não aceitava. Pense numa pessoa que não aceitava. Os calvinistas falam tanto de Paulo, os que não creem na atualidade dos dons. Pois bem, quando eu leio o que a Bíblia diz sobre Paulo, eu vejo uma pessoa que não aceita não ter dons, não aceita não ter batismo no Espírito Santo. Ele chega lá em Éfeso e ele diz, como é? Já receberam o Espírito Santo tendo crido? Ele fica inconformado, irmãos. Enquanto ele não ouve resposta e fala alguma coisa, ele não se conforma. Vocês receberam ou não receberam? Não sabemos sobre isso. Paulo instrui, Paulo impõe as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo e começam a falar em línguas e a profetizar. Quando eu leio a carta aos Coríntios, eu fico impressionado, porque a igreja de Corinto deu trabalho com os dons, abusou dos dons. Era uma igreja indisciplinada. Gente que não tinha interpretação de línguas, pedia para ir lá na frente, falava em língua e não interpretava nada e ninguém entendia nada. Gente profetizava simultaneamente junto com o outro. E o apóstolo Paulo repreende os abusos. Os tradicionais gostam de citar isso, como Paulo repreendeu, né? Paulo disse, ore para que possa interpretar, mas se não tiver interpretação, fale só no seu canto, consigo mesmo e com Deus, não venha para frente não. Se vai falar em línguas e não tem interpretação, no seu canto, consigo e com Deus, aqui na frente não. Na frente eu prefiro falar uma palavra inteligível em doutrina e ciência do que 10.000 em outras línguas. Paulo, meus irmãos, diz, olha, quando um for profetizar, o outro senta. Paulo diz, os profetas, os que têm dom de profecia, falem, e os outros depois julguem, não aceite tudo não. Paulo diz, meus amados irmãos, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque tinha gente que falava como se estivesse descontrolado, possuído pelo Espírito Santo, suspendendo sua personalidade. Paulo diz, não sejam ignorantes. Paulo repreende, os tradicionais falam. Mas mesmo numa igreja dessa, irmãos, que deu trabalho a valer, Paulo ainda pede fogo para ela. Veja o que Paulo diz. Com todo esse trabalho, com tudo isso, veja o que é que Paulo diz, 1 aos Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Paulo é dando carão e dizendo, mas procurem. É dando a chicotada pela indisciplina e dizendo, mas procurem com fervor, com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Em Atos 14:39 ele diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. É dando carão, porque o povo estava falando em língua lá na frente, mas dizendo, mas não proíba o crente de falar em língua, não proíba. Estão profetizando simultaneamente, não é para fazer isso, mas continue procurando profetizar. Paulo não abre, não abre. É como quando ele chegou em Éfeso, recebeste, vamos resolver isso. Paulo dá carão em Corinto, mas diz, buscai, procurai, não proibais. Veja o que ele diz em 14:18. Meus irmãos, quem ia dizer para uma igreja problemática dessa isso aqui? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em língua do que vós todos. Paulo repreende porque estavam falando em língua sem interpretação lá na frente. Mas Paulo diz, não proíbam línguas, e meus irmãos, eu falo mais em língua do que vocês todos juntos. Paulo não abre. Mesmo repreendendo o excesso, ele não abre. Procure o profetizar. Procurem os dons espirituais, não proíbam falar em línguas. Se ele é exemplo do Espírito Santo, ele está mandando a gente falar em línguas, com mais intensidade. Porque ele está dizendo, eu sou exemplo do Espírito Santo, e ele está dizendo, eu falo mais em língua do que todos vós.
Olhe aí o versículo de número 12, o que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Eita, irmãos! Para a igreja que está cometendo abuso, ele ainda diz isso: já que vocês estão tão desejosos, se encha mesmo, irmão. A gente pensa, irmãos, que Paulo vai dar um passo para trás, né? Vai retroagir. Porque ele está dizendo: olha, o Espírito dos profetas ajeita aos profetas. Se não tiver interpretação, não fale lá na frente em línguas. Um espere pelo outro. Mas já que vocês estão tão desejosos de dons espirituais, a gente pensa que Paulo vai dizer: se modere. Paulo diz: procure abundar neles. Se encham aí. Se encham de dons espirituais. Se encham de dons. Paulo, nessa epístola do capítulo 14, ele faz duas perguntas, uma para o indivíduo e outra para a igreja, e responde. A para a igreja está no versículo 26, que faremos, varões e irmãos? O que nós vamos fazer como comunidade? Aí ele diz o seguinte: quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E quando sou eu individualmente, que farei? Veja o que ele diz. Versículo de número 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, quer dizer, em línguas, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele diz: individualmente vamos orar em línguas e orar normal. Vamos cantar em línguas, vamos cantar normal. Quando a gente se ajuntar, vamos ter doutrina sim, mas vamos ter também língua, interpretação. Paulo não abre na questão dos dons. Uma das igrejas mais parabenizadas por Paulo é a igreja de Tessalônica. Essa, meus irmãos, Paulo diz: vocês tornaram modelo para todo mundo ao redor. Receberam a palavra com alegria. Uma igreja santa, mas que não estava buscando os dons. Paulo não deixa de alertá-los, não dá só os parabéns pela santidade deles, não. Veja o que Paulo diz, 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Paulo quer intensidade, se alegrem sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Paulo diz: vocês estão uma bênção, meus irmãos, vocês são exemplo para todo mundo, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: não apaguem o Espírito, não. Não desprezem as profecias, não. Paulo não aceitava que o poder de Deus não estivesse se manifestando no meio da igreja. Meus irmãos, é hora de nós termos essa insatisfação. É hora de nós termos essa insatisfação. Eu nunca me esqueço de um pregador que ele disse assim: você crê no Espírito Santo? A minha segunda pergunta é: e onde ele está? Onde ele está? Você crê? Mas onde ele está? Onde ele está se manifestando? Onde ele está se manifestando? Nós precisamos daquela direção do Espírito que veio a Filipe: ajunta-te a este carro. Houve um irmão, contei esse testemunho uma vez, um pregador americano mencionou que uma vez ele estava cheio do Espírito, falando em línguas, e o Espírito de Deus falou ao seu coração que ele fosse até um local público e extravasasse em outras línguas. Ele disse: Senhor, vão pensar que eu sou doido, vão pensar que eu sou louco. Mas ele foi lá e fez o que Deus mandou e começou a falar em línguas, e o pessoal passava e ninguém entendia nada. E um dia ele estava na porta da igreja, que ele era o porteiro, e um homem passou e deu meia volta, olhou para ele e disse: você é aquela pessoa que estava lá no meio da rua falando aquela linguagem esquisita? E o homem todo envergonhado, dizendo consigo mesmo no interior: Senhor, eu disse que esse negócio não ia dar certo. Ele disse: sou eu mesmo. O homem disse: você é louco.
e seguiu para ir adiante. E novamente o homem voltou e disse: sabe de uma coisa, eu acho que você e essa igreja deve ser um povo muito louco. E eu resolvi entrar aqui para ajudar vocês. Mas a questão é que o homem estava se divorciando da mulher e naquele dia estava indo para cometer suicídio. E ele entrou naquele culto e foi salvo para a glória de Deus. Porque Jesus deu direção. Jesus deu direção. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a direção do Espírito. O Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus quer agir. O Espírito de Deus quer nos encher. Se nós dermos lugar, vamos ficar de pé.